né? Nós acabamos de fazer mudança, uma coisa sumida, coisa quebrada, coisa espalhada, então às vezes dificulta. Mas agradeço aí os irmãos que chegaram aqui, tanto da casa como também dos irmãos que vieram lá do Novo Parnamirim, né? E agradeço aí pela presença. Nós, de certa forma, fiz questão que o pastor Hinaldo viesse trazer a palavra hoje à noite, só para dar uma explicação aqui. E vocês vão entender mais tarde, mas eu vou logo adiantar aqui. Quando a gente iniciou o trabalho lá na casa do irmão Enoque, ele também foi o pregador daquele início lá, né? E do prédio também. E quando a gente inaugurou o prédio lá, foi ele. Então seria nada estranho que ele viesse também mais uma vez aqui, né, para falar um pouco. Nós agradecemos a todos, mas somos gratos a Deus. Hoje é um dia que a gente quer apenas formalizar, né, coisas que a gente já vinha fazendo, as nossas reuniões aqui, mesmo nas condições não muito boas ainda, né, mais precárias, mas o que a gente valorizou muito foi o tempo de comunhão. Isso foi muito, muito importante. E o andamento do serviço que foi feito aqui, alguns irmãos acompanhando isso e fazendo parte, né, de cada momento, de cada passo. Isso foi muito importante. Lamento, né, só lamento que muitos que poderiam estar aqui hoje não estão, né? Mas de qualquer maneira, nós vamos agradecer ao Senhor por este momento importante em nossas vidas. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nós agradecemos por sua bondade, agradecemos pela sua obra que é realizada independentemente daquilo que nós desejemos, independentemente da nossa força, da nossa capacidade. Certamente o Senhor vai levar a cabo todos os seus desígnios, todos os seus propósitos, e aquilo que o Senhor tem destinado para este bairro, para esta região, certamente haverá de ser cumprido conforme a eficácia do poder que o Senhor tem. Nós rogamos que o Senhor nos dê o privilégio de sermos instrumentos para a glória do Senhor neste ambiente, neste lugar, e que por meio do teu povo que te chama pelo teu nome, que leva o teu nome, nós possamos levar a palavra do Evangelho, a palavra de salvação para muitas pessoas na redondeza, e que neste lugar também possamos viver em comunhão, aprendendo a tua palavra, aprendendo do Senhor e crescendo, de modo que o Senhor seja honrado na vida de cada um daqueles que servem ao Senhor. E rogamos por esta noite, agradecemos pelos irmãos aqui presentes, que tenhamos alegria em poder te servir, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz? Amém. Amém. Vamos ficar em pé para cantar. Que alegria. Neste dia nós estamos a gozar. Neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus. E temos só a Deus. Temos só a Deus. Amém. Então vamos louvar o Senhor. Os músicos estão tão distantes, mas é assim mesmo. Tão distantes, né? Que alegria nesse dia nós estamos a gozar.
crentes em Jesus, reunidos os remidos, fazem tudo em sua luz. Oh, cantemos, pois com alegria, nesse grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui, que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Amém. É teu povo aqui presente para louvar o Senhor, para engrandecer o nome dele, para dizer que só ele é digno de toda a honra, de toda a glória, todo o poder. É teu povo. É teu povo aqui presente, todos uma só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Amém. Deus, somente Deus. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus, somente Deus, somente Deus.
Deus, eternamente nos há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Amém. Podem sentar, irmãos. Uma leitura. Nós, antes de fazermos uma leitura, nós vamos orar em gratidão ao Senhor, mais uma vez, porque estamos aqui, muito gratos mesmo por esse templo, né, que construímos para a honra e glória dele. Então, nós vamos agradecer ao Senhor. Eu queria pedir a um irmão voluntário, que dissesse: eu quero orar. Algum irmão que gostaria de orar? Aí vem aqui à frente para poder ouvir a sua oração. Tem algum irmão? Estou olhando assim. Tem algum irmão? Senão eu vou voluntariar. Mandraça, por favor, Mandraça. Graça e paz, né, a toda a igreja do Senhor. Nós estamos felizes, né, por tudo que o Senhor tem feito por nós, coisa que tem nos ajudado. Embora só tenha 1 ano e pouco que eu estou aqui, né, na Igreja Batista dos Jardins, mas a gente já contempla a glória e a ação de Deus no meio do seu povo, né? Então vamos orar. Deus Santo e Eterno, nós queremos com esta oração te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Nos reunimos neste lugar para adorar o teu nome, para te engrandecer. Pai, estamos gratos a ti por tudo que o Senhor fez nesses poucos meses, Senhor, nos dando a vitória, a providência, Senhor, os livramentos, porque grandes coisas o Senhor fez por nós aqui. O Senhor vem fazendo, Senhor, no decorrer dos anos em que a tua igreja foi nascendo e crescendo neste lugar. E o Senhor tem feito maravilhas. Nós te louvamos porque o Senhor, nesses dias de trabalho aqui, o Senhor deu livramento, como nós pedimos aos trabalhadores. O Senhor deu, Pai amado, a providência para que as coisas fossem acontecendo diariamente, dia a dia, para que a gente pudesse estar aqui neste momento, né, neste momento de culto, de ação de graças. Então nós te louvamos por este encontro, por esta oportunidade. Nós te louvamos pela tua bondade, pela tua graça, pela tua fidelidade. Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, nós te agradecemos. Nós te agradecemos por Jesus Cristo, teu Filho amado, que morreu na cruz em nosso lugar, nos trazendo, Senhor, paz contigo e paz para nós contigo e contigo conosco, Senhor. Muito obrigado. Que a tua graça e a tua misericórdia continue a nos contemplar. Que o Senhor continue abençoando toda a tua igreja, Senhor. Cada membro, cada congregado, ao nosso pastor, que o Senhor esteja abençoando ele, guardando, dando sempre sabedoria e graça, direcionamento, Pai amado, a sua família, protegendo, guardando das ciladas do inimigo.
Pai amado, que o Senhor queira estar cuidando de cada um de nós, porque o poder é teu, Pai. A tua palavra diz que todo poder pertence ao Senhor. Abençoa cada casal, cada relacionamento conjugal. Abençoa, Senhor, os nossos jovens. São poucos, mas que o Senhor possa estar abençoando e guardando do mal, as crianças também. E o Senhor venha, Pai, atraindo para ti aqueles que já estiveram conosco, que se apartaram, que estão, Pai amado, em casa, talvez, jogados em frente a um computador, uma TV, Pai amado, ou qualquer outro tipo de situação, e não encontra mais a alegria de estar na tua presença. Que o teu Santo Espírito, Pai, possa estar inquietando cada um, despertando cada um, e que eles possam voltar à tua casa, ter comunhão com a tua igreja, com o teu povo, e especialmente contigo, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo ainda que o Senhor fará, porque a tua palavra diz que o Senhor é fiel para completar a boa obra, e nós estamos aqui confiados na tua palavra. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém. Nós vamos cantar uma música, depois tem uma leitura. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Quem pode ficar em pé para cantar? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
aqui vários textos que eu queria fazer. Vários textos aqui, mas me lembra aqui, ó, pelo menos um lá em 1 Coríntios capítulo 16, que fala da igreja que funcionava na casa de Áquila e Priscila. Também outros irmãos que também abrigavam igrejas em suas próprias casas. Normalmente, até hoje em dia, né, se encontra igrejas sendo iniciadas dentro de alguma casa, alguma família abre suas portas e a igreja se inicia ali, reuniões e tudo, né. E eu lamento, o irmão Enoque não está aqui, né, porque a gente começou lá na casa dele, mas no início também da igreja, isso foi muito marcante, né, vários irmãos aqui abriam suas portas e a igreja dava início ali, suas reuniões, eles conseguiam desenvolver sua vida espiritual, o aprendizado, o crescimento, e dali se expandiam, né? O próprio casal aqui, Áquila e Priscila, de vez em quando a gente olha, percebe eles morando em outros lugares até, então as coisas eram bem dinâmicas. Além do mais, havia muita perseguição. Hoje a gente vive numa certa situação um pouco mais cômoda, e a perseguição está ganhando outras faces, né, outras facetas, e hoje ainda é permitido fazer um prédio, um lugar que a gente possa usar para abrigar a igreja, para que a igreja possa ali funcionar e aprender, se desenvolver a partir dali. Não que ela tenha de ficar presa dentro dessas paredes, mas é que a partir dessas paredes, se desenvolva a vida cristã e também ela vá alcançando o mundo, que era esse o propósito de Jesus quando pregou o Evangelho e deixou a missão para os seus discípulos, né? Para fazer discípulos de todo mundo, né? Não significa que todo mundo vai ser discípulo, isso é claro que não, né? Mas alguns serão, né? São esses que serão agraciados, né? Graças a Deus vai alcançar esses corações e eles vão realmente herdar vida eterna. Outros vão permanecer rebeldes no mundo todo, a gente vê a história desde o início é assim, né? As coisas de Deus sempre são complicadas para muitas pessoas, elas não aceitam bem qualquer coisa que venha do Senhor. Às vezes, quando é algo que lhe dá um certo conforto, né? E aí, legal, Deus é amor, muito bom, eu concordo com ele, né? Deus quer o bem das pessoas, coisa boa, eu concordo com ele, mas se Deus disser, você precisa se arrepender dos seus pecados, aí isso não concordo com Deus, não, né? Então, mas a gente sempre teve a ideia de ter um ambiente que fosse familiar, né? Familiar, em que esse ambiente servisse para dar uma sensação de família, de aconchego, de proteção, de suporte, né? Então, essa é a ideia. Às vezes a gente tem dificuldade na hora de fazer uma edificação, de dar essas condições, porque formar uma casa e um lar, um ambiente de esse aconchego de família, não é tão fácil quando se tem de abrigar muitas pessoas, mas essa é a ideia, né? E a partir do conceito de família, do ambiente familiar em que se busca, em que se procura a harmonia, o afeto, né? O amor, a compreensão e também a interação, o crescimento, a correção, porque envolve tudo, né? Um equilíbrio de coisas, para que a gente possa viver de modo digno do Evangelho, de acordo com o que o Evangelho realmente expressa ou deve expressar. E a responsabilidade é nossa de expressar esse Evangelho, de viver esse Evangelho no mundo aí. Então, esse é o nosso desejo, para que a gente possa, a partir desse ambiente, né, desenvolver esse ambiente familiar, em que haja todo esse aparato de provisão, de compreensão, de amor, de perdão, né, de crescimento, a gente poder também avançar com o Evangelho, cumprindo a missão que o Senhor deixou para a sua igreja. Então esse é um grande desafio para nós, porque sempre quando tem pessoas diferentes, com opiniões diferentes e várias coisas aí, a gente tem riscos de ter problemas, mas é justamente nessas situações que a gente consegue aprender e desenvolver, né? Desenvolver o perdão e
a compreensão e correção, né? Para fazer o que é certo, depois com a palavra de Deus, fazer o que é certo. E acho que ela devia fazer depois. Se quiser agora. Vamos fazer agora. Eu queria aproveitar, né, e trazer rapidamente aqui não vai demorar muito, vocês vão ver, alguns já conhecem essa história toda, e talvez o filho vai ter dificuldade de ver aí, se quiser ir para lá. Preciso desse pendrive. Não é outra coisa. Quer pegar? É importante também ressaltar, nós cantamos uma música aqui que demonstra a grandeza de Deus, né? E a terra toda e tudo mais. Não custa frisar que nós não estamos aqui apenas criando em nossas mentes coisas e pondo fé nessas coisas criadas por nós mesmos. Nós cremos em coisas que estão evidentes, que têm demonstrações, que existem provas, que existem as evidências que a própria natureza apresenta, né? A música mesmo tratou, isso me chamou a atenção, né? E a glória que nós devemos dar ao Senhor, mas a própria terra, a própria criação faz isso, primeiramente, né? A própria criação já demonstra claramente a existência de Deus, o seu poder criador e o seu poder de sustentação do universo. A própria natureza, o próprio conhecimento que o homem vai tendo, vai obtendo da natureza, das coisas criadas, isso vai demonstrando o poder de Deus, a glória dele, a sabedoria dele, e os homens muitas vezes rejeitam isso, né? Tendo a evidência clara na própria natureza. E ele se manifesta, né, corporeamente em Jesus Cristo, aqui presencialmente, e mesmo assim muitos rejeitam, né? Então nós não estamos aqui inventando coisas ou crendo em coisas que nós mesmos criamos. Nós temos as evidências, né, os fatos, as verdades, a própria manifestação de tudo, da natureza, do próprio Deus na história toda, e as profecias antigas se cumprindo, né? Então temos muita coisa. Então a igreja, ela não existe por acaso, ela tem um propósito de existir, ela tem um objetivo, tem um desígnio dado por Deus para ela, né? Então só recapitulando aqui rapidamente a história aqui, desde quando nós iniciamos lá na casa do irmão Enoque, bem rápido, nós temos esse primeiro culto lá oficialmente, ali na frente da casa dele, né? Acho que quase uma boa parte aqui participou daquele momento, né, em 2009, né? E 2011 a gente iniciou uma mudança, né? Porque é verdade que ficar na casa é muito bom no ambiente familiar, mas muitas vezes algumas atividades podem trazer alguns transtornos à casa, e resolvemos alugar um prédio vizinho ali, bem próximo ali, e fizemos um trato com o proprietário para iniciar um salão, né? Um salão que vocês já conhecem ali, né? Em 2011 começamos, e em 2012 estava pronto aí na fachada dele aí, né? E isso fizemos em acordo com o proprietário lá, certo? Em 2017 fizemos uma aquisição desse lote aqui. O grupo, a geração daqueles dias que estava lá, congregando lá, começou a fazer já uma divulgação a partir de 2017. Olha como demoram as coisas, né? E a gente está dizendo, viremos para cá. A gente não tinha as condições, mas viremos, né? Para 2017. 2021, os irmãos me impulsionaram, me empurraram a força para começar, né? Então, e aí nós iniciamos aqui no início do ano, agora em março, né? E as coisas foram ganhando aí um movimento, até que a gente recentemente
fez mudança. Isso aí já é mudança e culto, né, que a gente fez aqui. E recapitulando aqui os vários anos, né, em 2010 ali ainda era na casa lá do irmão Enoque, né, fizemos o aniversário da igreja lá. 2011 ainda era lá, por favor. 2012 já foi no início mesmo, aí 2012 acho que esse culto é inaugural, isso aí, acho que tem até essa mesma turma aí, tem alguns aqui que estão aí, né? Em 2013 também fizemos lá na rua, né? Eu acho que em 2012 teve chuva, né? A gente teve que entrar lá na força. Quase todos os anos teve chuva. Quase todo ano, né? 2014 ainda lá, 2015 também, lá na frente, na rua. 2016 acho que teve chuva. Ele está lá, 2017, e já na frente lá, já do prédio novo, né? Lá no antigo, né? Em 2018, 2019, coisas parecidas que a gente ocupou o mesmo espaço na rua, né? 2020 e 2021 ainda fizemos as nossas celebrações de aniversário, assim, não deixamos em branco, apesar de pandemia e tudo, né? Nós não paramos de agir, ainda que alguns muito temerosos, né? E tudo, mas fizemos tudo dentro de padrões de comportamento aqui, bem seguros. Não tenho notícia de que a gente tenha cometido alguma infração sanitária aqui, não, certo? Então, tomando cuidado, você vive. Agora, no pânico, no medo, você não vive, certo? Deus abençoe, que a igreja continue ainda em desenvolvimento, crescendo, de modo que a gente possa cumprir, né, a missão que o Senhor tem nos dado, desde sempre, né, desde o início. Então a gente não pode fugir disso e devemos continuar seguindo o movimento. Deus abençoe. O ato tá grande. Tira a bota, né? De máscara. Viva? Vamos lá. Sim. Nós vamos tentar cantar sem o microfone. Não sei. Como é? Você vai pro lado de lá. Vai pra cá. Não tem nada. Trabalhamos na seara do Senhor e o mundo fala que não tem valor, mas Deus não se esquece e quando nos chama nos dará riqueza eterna e um lugar de honra em seu lar. Não é em vão, não é em vão. Jesus venceu a morte, Ele é o Rei. O céu será por nós, jamais andamos sós. Quem serve, quem prega, quem crê, não faz em vão. No serviço Deus está observar sofrimentos e os fardos, o chorar. Mas não te desanime,
por favor. Aquele vaso é meio complicado aqui, mas é muito jovem ainda, não tem problema não, né? Tudo higienizado. Tá filmando a prova, tá aprovado aí, né? Não tem jeito não. Oi, agora, deu certo. Graça e paz, irmãos. É bom estar aqui mais uma vez, depois de algum tempo, né? Sem nos vermos. E eu acho que o pastor Roberto fez ali o resumo de como tudo aconteceu, mas uma coisa assim ficou bem marcante. Nós estávamos fazendo alguns estudos bíblicos na casa do irmão Enoque, fazendo algumas visitas, e ele relatou sobre que quando ele morava em Pernambuco, havia praticamente, eu acho que ele morava, ou surgiu na casa dele uma igreja, e aí nós falamos então, pronto, vamos dar início aqui a uma igreja. E aí foi onde começamos justamente nos reunir na garagem da sua casa. Lembro também o dia que nós marcamos lá para pintar, para colocar uma cortina, para organizar a garagem, e ali começamos justamente aquele trabalho ali na garagem. Depois pastor Roberto e a esposa ficaram como missionários da nossa igreja, a Igreja Batista Nova Parnamirim, aqui na Copab, e aí depois mudou então para aquele prédio e se tornou realmente Igreja dos Jardins. E assim a gente tem visto como Deus tem abençoado grandemente a esse povo que aqui se reúne, a sua igreja aqui nessa comunidade. E é interessante que há 15 dias atrás, mais ou menos, como eu não sabia onde era, eu teria que vir para cá, então eu passei procurando onde seria o local. Perguntei ao pastor Roberto o endereço, e eu vim, e eu passei na rua e disse, rapaz, não estou vendo nada aqui. E eu lembro que eu passei aqui e não tinha nada de pintura, não tinha telhado, não tinha o terreno aqui, estava aberto também, não tinha nem portão. Eu disse, rapaz, não estou vendo não, encontrando, passando direto, fui lá e eu liguei, pastor Roberto, eu não estou encontrando esse lugar não. Onde é essa igreja? Aí ele disse, não, é tal rua. Eu disse, não, mas eu passei lá. É um lugar que não tem teto, não tem portão. Aí ele disse, é esse mesmo. Eu disse, daqui a 2 semanas daqui a 2 semanas vamos orar e o milagre vai acontecer. E aconteceu o milagre, né? Agora tem portão, tem telhado, e até está pintado. Realmente é como Deus assim tem sido maravilhoso, né? E pensando nisso, como Deus tem sido tão bom, tão maravilhoso, eu gostaria justamente de falar hoje à noite sobre a importância de congregar, né? A importância de vir à igreja. E eu gostaria que você abrisse comigo 2 Coríntios capítulo 5. A partir do versículo 17, 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo. Pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele
que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos orar. Ó Pai querido, mais uma vez estamos aqui nos dirigindo ao Senhor em oração, para te agradecer por esse momento e para te pedir que o Senhor nos dê a palavra que deseja aos nossos corações. Que todos saiam daqui cheios do teu Espírito, motivados a viver mais próximo do Senhor e entender quem verdadeiramente cada um de nós é diante do Senhor. Pois essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Hoje à noite nós vamos, na verdade, caminhar um pouco em algumas passagens das Escrituras, mas é importante, já que nós vamos falar por que ir à igreja, por que é importante congregar, por que é importante estarmos nos reunindo, é importante também entendermos que não é simplesmente aqui termos uma religião. Porque nós sabemos que a religião seria algumas leis, algumas regras que o homem vai estabelecer como um meio de se aproximar de Deus. Mas nós não estamos falando aqui de igreja como sendo uma religião, na qual nós estamos criando algumas regras nas quais nós vamos nos aproximar de Deus. Na verdade, nós estamos falando de uma igreja. E quando nós estamos falando de uma igreja, ela é, na verdade, a junção, é a união de pessoas que creram verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. Então, essas pessoas que creram verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, elas formam a igreja espiritual, a igreja de Deus. E aqui, em 2 Coríntios capítulo 5, vai dizer justamente que assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então essas pessoas nas quais creram no Senhor Jesus Cristo são novas criaturas. São pessoas que foram transformadas, pessoas que foram regeneradas e pessoas que agora fazem parte também de um projeto de Deus, de um plano de Deus para aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. O texto nos diz que são novas criaturas e, versículo 18, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. A razão por que a igreja é composta de novas criaturas, ou seja, pessoas que foram salvas, regeneradas e transformadas, é porque elas chegaram até Deus por meio de Jesus Cristo. E é bom que você entenda, você faz parte de uma igreja. Você só pode fazer parte de uma igreja se verdadeiramente você creu no Senhor Jesus Cristo, se aproximou de Deus por meio dele. E, na realidade, recebeu a reconciliação. Ele diz que foi por meio, no versículo 18, foi por meio de Jesus Cristo que nós fomos reconciliados com Deus. Romanos capítulo 5 diz, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Só pode fazer parte da igreja de Deus aqueles que realmente chegaram a Ele por meio de Jesus Cristo. Agora, a partir do momento, como diz o versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, nos confiou a palavra da reconciliação. Veja bem, ele creu, você agora é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. A razão é porque o meio que você se aproximou de Deus foi Jesus Cristo. E você é reconciliado com Deus. Mas aí, a partir desse momento, você recebe uma missão. Qual é a missão? No versículo 19. Ele nos deu agora também
essa palavra da reconciliação. E o texto aqui fala de uma forma tão profunda, que diz no versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconciliei com Deus. Ele está dizendo o seguinte: nós somos o embaixador de Cristo, de Deus. Somos aquele que estamos representando a nossa pátria, que é a pátria celestial, na qual Deus tem preparado para todos aqueles que creem nele. Mas quando nós estamos levando essa palavra de reconciliação, o texto diz, é como se fosse o próprio Deus que está falando. Já pensou? Que tamanha é também a nossa responsabilidade como embaixadores? Ou seja, por inferência, vamos dizer assim, aquilo que eu falo tem que ser, deve ser a palavra de Deus. Porque o texto diz, é como se o próprio Deus estivesse falando. Percebe? Tem que ser aquilo que Deus diz, não é simplesmente o que eu acho ou o que eu penso. Então, precisamos entender, não é simplesmente uma religião, leis que nós estamos estabelecendo, não é a lei dos crentes, como antigamente se dizia. Mas é, acima de tudo, uma união, a igreja, uma união de pessoas que creram, foram transformadas, foram reconciliadas por meio de Jesus Cristo e recebem essa missão agora, de levar esta palavra de reconciliação às pessoas. Por isso, eu quero que também saiamos daqui entendendo a importância de nos congregar. É que a igreja não é um indivíduo. Tem pessoas que acham o seguinte: não, eu não preciso ir à igreja. Eu já tive que lidar com várias pessoas assim, conversar com pessoas e assim, não preciso reunir com a igreja, porque nós somos a igreja, eu sou a igreja. Não. Individualmente você não é a igreja. Na realidade, você é parte da igreja como um membro do corpo, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas eu quero também que você entenda o seguinte: individualmente eu não sou a igreja. Só quando eu me reúno com os outros membros do corpo de Cristo, que é realmente a igreja, é que eu estou na igreja. É que eu estou fazendo parte da igreja. Agora, podemos também entender a importância de termos um templo, que é o que a igreja agora de Jardins, né, antes congregação da Igreja Batista Nova Parnamirim, vem perseguindo ao longo desses anos, desde 2009. Um templo. Quando você vê a nação de Israel sendo chamada por Deus para ser um povo na qual iria também reverberar a palavra de Deus para as outras nações, Deus, quando chama Moisés para tirar o seu povo lá do Egito, o que é que Deus ordena a Moisés? Que faça o quê? Construa um tabernáculo. Não é verdade? Então ele tinha, e Deus inclusive deu até a planta, toda a planta de como deveria ser feito esse tabernáculo. Porque Deus queria estar no meio do seu povo. Deus sempre desejou estar junto do homem. No jardim do Éden, Deus estava ali com o homem e a mulher, aqueles que ele criou. Deus sempre se encontrava com eles no jardim. E Deus manda que Moisés construa o tabernáculo. Aí nós sabemos o que aconteceu, né? O povo não entrou na terra prometida, foi se usando o tabernáculo, e finalmente, depois de 40 anos peregrinando no deserto, eles entram lá na terra prometida. E
na Terra Prometida não tinha o tabernáculo, tinha a Arca da Aliança, e houve também muitos problemas da guerra para conquistar aquela terra, mas finalmente se estabelece agora o reino. Então nós temos o Reino Unido, e Saul foi o primeiro rei. Depois veio Davi. Mas o que Deus fez? Davi, eu quero que se construa realmente uma casa para que eu possa habitar. E a Davi não foi permitido por ser um homem de guerra, mas o seu filho Salomão, então, constrói o templo de Salomão ali, que foi uma coisa assim impressionante. E Deus, com a sua glória Shekinah, habitou ali naquele templo, e o povo sabia que Deus estava no meio deles. Mas infelizmente, por causa da desobediência, no ano 605, na verdade 687, os babilônicos invadiram Jerusalém, destruíram o templo, levaram tudo, todo o tesouro da casa de Deus, né? E só mais tarde foi, na verdade, reerguido novamente o templo, né? Só depois dos 70 anos de cativeiro, ainda se passaram muitos anos, e o templo foi reerguido. Mas o templo, então, sempre foi a referência do povo na adoração a Deus. A nação de Israel sempre marchava em direção ao templo para agradecer a Deus. E aí, Jesus Cristo vem à terra, e ele vem para estabelecer o seu reino. Infelizmente, a nação rejeita o seu rei, não esperava um rei pacífico, um rei que pregava o amor, um rei que não estava em berços de ouro, um homem de guerra. E o povo queria, na verdade, um general na qual iria, mais uma vez, como todos os reinos, conquistar o reino à força sobre o Império Romano. E não foi assim. Em uma ocasião, em que Jesus saía do templo, os discípulos admirados disseram: Senhor, veja esse templo, né? Porque, na verdade, aquele templo que havia sido reformado ali pelo imperador, ele tinha pedras enormes, era um prédio que resistia a qualquer terremoto. E Jesus disse: olha, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E no ano 70 da era cristã, o general Tito invade Jerusalém e destrói o templo. As pedras, ninguém sabe onde foram parar, eram pedras tão grandes, mas tem até uma ideia de que essas pedras foram lançadas no mar Mediterrâneo, que até hoje os judeus procuram essas pedras para reerguer esse templo. E uma das revoltas dos judeus hoje lá em Israel é justamente porque eles querem conquistar ainda aquele Monte Moriá, onde era o templo originalmente, e eles ficam ali naquele muro da lamentação orando. Vocês já viram muitas vezes na televisão, porque do outro lado seria o templo, e ainda é uma das revoltas que ele não tem a conquista, porque ali naquele monte é uma mesquita, né, muçulmana ali, a mesquita de Omar. Então há essa revolta. E aí, antes de Jesus Cristo, na verdade, ir até os céus, ele havia lá em Mateus capítulo 16 profetizado acerca da igreja. Ele chama Pedro e diz: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E agora a gente entende que Jesus agora está mostrando que não era simplesmente agora reunir-se no templo. A igreja agora é aqueles que são, na verdade, habitados pelo Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, então, nós temos a descida do Espírito Santo. E Deus, que sempre
desejou estar com o seu povo, agora está habitando em cada indivíduo por meio do seu Espírito Santo. E esse povo que recebe agora o Espírito Santo, Efésios capítulo 1, versículo 13, vai dizer justamente, porque uma vez que você ouviu a palavra da verdade, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é a garantia, é o penhor justamente da herança de Deus. Quando Deus voltar, ou Jesus Cristo voltar, irá levar a sua igreja para o encontro dele nos ares, e todos aqueles que estiverem justamente com o Espírito Santo habitando, têm a garantia de que irão agora reinar com Cristo no seu reino milenar. E eu chamo a sua atenção porque agora esse povo habitado pelo Espírito Santo torna-se a igreja e justamente a noiva do Cordeiro de Deus. A noiva de Jesus Cristo. É uma esperança, né? Para todos nós podermos realmente nos encontrar com Jesus Cristo. Então nós estamos aqui em 2 Coríntios capítulo 5. Vira só um pouco a tua página, Gálatas. Depois de Gálatas você tem Efésios. Gálatas, Efésios. No capítulo 5, versículo 25, Efésios capítulo 5, versículo 25, diz assim: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Mostrando agora que essa comparação, essa analogia do relacionamento entre Cristo e a igreja, entre o casamento, entre o marido e a mulher, o homem e a mulher, o marido e a esposa. Então ele diz: marido, vocês amem as suas mulheres como também Cristo amou a igreja. Versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa e sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros agora do seu corpo. Então veja bem, você não pode viver fora da congregação e dizer: eu sou a igreja. Porque você não pode ser a igreja sozinho como indivíduo. Porque a igreja, na realidade, aqui está dizendo, é o corpo, onde Cristo é o cabeça e cada um de nós somos um membro. Eu lembro quando eu era criança, desculpa eu dizer, confessar isso aqui, eu acho, não sei se hoje seria preso, mas quando eu era criança eu gostava de caçar lagartixa, né? Eu acho que a maioria aqui, mais velha assim, gostava de caçar lagartixa. E eu tinha uma, lá em Pernambuco, chamava baleadeira, que eu não sei nem como é que chama, se é badoque, se é, não sei, baladeira, lá ela chamava baleadeira. A gente pegava uma pedra e eu lembro que eu gostava e eu fiquei até bem bom de mira e eu acertava nas lagartixas. Mas às vezes eu acertava no rabo da lagartixa. E aquele rabo caía e ficava um bocado de tempo assim. Então às vezes tem crentes que são tipo o rabo da lagartixa. Eles deixam de congregar e aparentemente eles até se mantêm por algum tempo vivos. Mas com o passar do tempo, não tem para onde correr. Começa a esfriar, começa a desanimar, começa a ceder ao pecado e logo ele está longe dos caminhos do Senhor. Mesmo porque ele não está conectado ao corpo. Lembra, João capítulo 15, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que der fruto, ele o limpa. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Agora, o que não dá fruto, ele corta. Que na verdade ali, o texto eu mais acredito mais que seja, ele levanta.
né? Ele o porta. Mas ele diz, mas é preciso que esteja conectado, unido. E é importante, então, você compreender o valor de estar congregado. Você, como noiva de Cristo, né, como igreja, e como corpo de Cristo agora, é fundamental que esteja unido. Lembra que Mateus 16, versículo 18, Jesus diz, Pedro, tu és pedra, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, Jesus Cristo, ele é o projetista da igreja. Então, se Jesus projetou a igreja, ele quer que essa igreja esteja unida. 1 Coríntios, volta um pouquinho aí, capítulo 3, no versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, ele diz, agora, fazendo mais uma analogia sobre a igreja, ele diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o projetista da igreja, ele é o fundamento dessa igreja, né? E ele também é a pedra angular. Ou seja, ela é aquela pedra que dá o sustentáculo para essa igreja. Então, se alguém não está em comunhão com a igreja, está junto desse corpo, se ele agora quer viver só de lives, né? Ou remotamente, é triste dizer que não vai sobreviver por muito tempo no sentido espiritual. Porque a tendência é, na verdade, estar mais fraco, desanimado. Voltando lá para Efésios, capítulo agora 2, estava em Coríntios, vai Gálatas, Efésios, capítulo 2, no versículo 19, ele diz assim, olha que coisa, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Quão importante é congregar, estar junto da igreja, porque como igreja você é corpo de Cristo, como igreja você é a noiva de Jesus Cristo. Foi o próprio Jesus que projetou isso. Ele é esse fundamento, ele é essa pedra angular. E tem mais. Agora a igreja é uma família. Lá na nossa igreja chegou um casal de, se eu não me engano, de Belo Horizonte. Ele é militar. E ele chegou aqui já faz uns 45 dias, ou um pouco mais, uns 2 meses. E ele estava justamente assim, sem nenhuma família. Sem nenhuma família. E ele foi fazer uma visita lá próximo porque o trabalho dele tem alguma coisa a ver também, de ir lá na casa de algumas pessoas. E ele foi na casa ele é militar, não sei qual a razão, mas ele falando com um homem, ele perguntou, tem igreja por aqui? Ele disse, mas tem uma igreja aqui perto. E uma pessoa que não é cristã, nem frequenta a nossa igreja, disse, tem uma igreja ali, olha, e o senhor pode ir lá, que o senhor vai gostar. Ele disse, isso é de Deus um negócio desse. Porque a pessoa nem crente e disse, não, tem uma igreja aqui na nossa rua, o senhor vai gostar. E eles vieram à nossa igreja e ele disse, rapaz, e nós gostamos. É realmente Deus. E agora a gente sente que tem uma família, só faz uns 3 meses que está na nossa igreja. E ele disse, agora nós temos uma família também aqui. E eles estavam sofrendo porque todos os familiares longe, né? E eles já alugaram uma casa grande, já disse para a gente também, para o pastor ir lá, e também os irmãos ir lá na nossa casa. E uma casa grande também, porque quando os nossos familiares vierem aqui. Então, eles já estão se sentindo em casa. Por quê? Porque se encontraram com seus familiares em Cristo Jesus. Que bom, né? Que bom a gente poder contar com os irmãos. E eu vou dizer uma coisa, como pastor, eu já tenho passado muitos perrengues na vida.
né? De problemas de diversos, né? De saúde, da minha família, de todo mundo. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu dou graças a Deus porque a minha família, que é a igreja, tem cuidado de mim. E isso é uma coisa assim, indescritível. Você se sentir realmente parte de uma família. E tem mais. Qualquer lugar que eu for, do Brasil ou do mundo, eu posso me encontrar com os meus irmãos. Não é bom isso? Saber que eu tenho irmãos espalhados em qualquer lugar do mundo, e qualquer lugar que eu for, eu me sentir bem. Então, é importante realmente você ter essa ligação com esse corpo de Cristo, né? Vai um pouquinho mais à frente, sim, aqui ainda no texto que a gente tá lendo, a gente leu o versículo 19, não foi? Efésios capítulo 2, 19. Agora, olha 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então Jesus ele é o projetista, ele é o fundamento e ele é essa pedra de sustentáculo da igreja. E nós, então, devemos seguir as suas orientações para estarmos juntos. É fundamental entender que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Ele é tudo isso e também o cabeça. Ele é o líder maior, é aquele que conduz a igreja. Eu sempre lembro desse texto de 1 Coríntios capítulo 1. A igreja de Corinto era uma igreja considerada assim, terrível, carnal, porque a igreja tinha todos os dons, mas também tinha, parece que, todos os pecados habitando ali. Fofoca, adultério, fornicação, irmão colocando o outro na justiça, mau uso dos dons. Mas Paulo começa escrevendo a igreja de Corinto, dizendo o seguinte: a igreja de Deus, né? Ou seja, é Deus que está realmente no controle de todas as coisas. E é Ele que vai trabalhar na vida da igreja para que a igreja seja purificada. E às vezes acontece justamente de alguém sair da igreja porque está com raiva, teve raiva de alguém, ficou chateado com o outro e não entendeu ainda o aspecto familiar. E que mesmo que haja divergências, mesmo que haja diferença, mas nós somos da família. Então, simplesmente, você não abandona a sua família. Você vive em família e corrige os erros que acontecem, os problemas que surgem. E como igreja de Deus, muito mais. Então, é importante estarmos unidos e sabendo que Cristo é esse cabeça. Veja, Efésios, Filipenses, depois de Filipenses, Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 15, diz, Colossenses 1, 15. Diz assim, falando sobre Jesus Cristo, né? Ele vai dizer: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ou seja, se nós somos membros desse corpo, se nós formamos a igreja, em quem nós devemos, antes de qualquer coisa, nos espelhar? Jesus Cristo. É Ele que é o nosso guia
a nossa direção. O pastor, ele é usado como instrumento de Deus para transmitir a palavra do Senhor para a igreja. E a igreja, então, vai tomar como base Jesus Cristo, que é aquilo no qual os pastores ensinam, viver de acordo com os princípios e propósitos de Deus por meio de Jesus Cristo. Então é importante que você frequente uma igreja, né? Uma igreja que tem Jesus Cristo como o cabeça, que você é o corpo e como membro não pode jamais estar longe desse corpo. E tem mais, é justamente na igreja que você pode crescer. Volta novamente para Efésios, agora capítulo 4, Efésios, Gálatas, Efésios, né? Você voltou. Está fácil, porque é só nesses textos aqui próximos, um do outro. Efésios capítulo 4, olha, versículo 15. Ele começa falando no versículo 11 sobre os dons, que Deus, na verdade, dá dons a cada um de nós. Mas olha o versículo 15, o que ele vai dizer. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza dos seus corações. Então ele está dizendo, é na igreja, tendo Cristo como cabeça, e você como corpo, que você vai crescer. E ele diz, esse crescimento dá-se como se fosse um corpo realmente que tem as juntas, que tem as formas nas quais ele se liga, e essa cooperação de cada membro faz com que o corpo se fortaleça. João Pedro, meu filho que está aqui, ele nasceu com 830 gramas. Na primeira semana ele ficou com 740 gramas. E hoje, João Pedro é um menino forte, ele está fazendo academia. Musculoso. Agora, quem conheceu João Pedro menor do que 1 quilo de arroz, sabe o quanto ele é forte. Em comparação do que ele era, está entendendo? Mas para isso, necessitou que ele se alimentasse bem, e pense que ele comeu bem. Tem comida que só, parece que o jovem come muito, né? Se alimentou bem e fez exercícios físicos. Ultimamente ele está parado, estou pegando no pé dele, para ele voltar à academia, mas ficou bonito, forte. Por quê? Tratamento, alimentação, musculação, né? E amor. Amor também faz isso. Os pais deram amor necessário para que ele hoje fosse desse jeito. Da mesma forma, se a igreja não compartilha os seus dons, se a igreja não está se reunindo, como pode crescer os seus membros? Se não tem a exposição da palavra, se não se alimenta da palavra, então não se engane. Não dá para ser igreja só individualmente. Você, na verdade, vai como que está tomando garapa. Vocês sabem o que é garapa, né? O jovem de hoje não sabe o que é não, mas é água com açúcar. Isso ali só dá uma caloriazinha, mas não dá nenhuma substância, como diz o antigo. Então é necessário, sim, estar em comunhão com a igreja. Porque Jesus Cristo, ele nos orienta a fazer parte para o nosso crescimento, né? Então, quando eu faço parte da igreja espiritual, crendo no Senhor Jesus Cristo, sabe o que é que naturalmente deve surgir no meu coração? E se isso não estiver acontecendo, tem algo errado na sua vida? É o desejo de se reunir com a igreja física. Está entendendo? E aí o templo é o facilitador para isso.
Então a igreja local é fundamental para esse crescimento e também servir de base para aquele propósito inicial. Lembra qual foi o propósito? Para nos tornarmos embaixadores de Cristo e levarmos o quê? A palavra da reconciliação. Então, como nós podemos estar levando a palavra da reconciliação se nós não congregamos? Como é que nós podemos estar crescendo espiritualmente, crescendo em Cristo, aprendendo mais da palavra, se nós não estivermos congregando? Então, sendo membro, eu não posso de maneira nenhuma viver sem o corpo. Né? Se você cortar um braço, seu braço vai logo apodrecer. João Lucas estava de plantão lá no Valfredo Gugel, e ele chegou em casa assim até um pouco, ele tem visto muitas coisas, né, lá no Valfredo Gugel especialmente, mas ele chegou assim um pouco, logo nos inícios também dos plantões dele lá no Valfredo, assim meio que abatido. E aí, João, como é que foi hoje? Sempre eu pergunto a ele como é que foi o plantão, né? Aí ele disse, aconteceu uma coisa triste. Um jovem, de menor ainda, trabalhando em um açougue, e ele tropeçou e tem aquela máquina de fita que corta o osso. Ele escorregou e cortou o braço. E aí, o braço passou tempo demais para ser conectado. Levaram lá para o Valfredo, fez toda a ligação e tudo mais, né? E João estava presente na hora que o médico examinando, ele disse, está sem pulso. Porque passou tempo demais longe do corpo. O braço havia morrido. E ele ficou triste porque ele disse, mas e aí, doutor, vai voltar a funcionar no braço? Né? E o braço, quando o médico disse, está sem pulso, é porque não deu certo a cirurgia. Passou tempo demais fora do corpo. E assim é com qualquer membro. Se passar tempo demais fora do corpo, vai sucumbir, vai morrer. Então, nós temos que entender, é na igreja que nós buscamos o interesse uns dos outros. É interessante Provérbios capítulo 12, versículo 2, eu estou memorizando ainda esse versículo, mas diz assim, o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, a pessoa que quer viver sozinho, qual é o interesse que ela busca? Só o seu próprio interesse, não é verdade? E ela está insurgindo, está indo de encontro à verdadeira sabedoria. Porque a sabedoria de Deus é que nós não devemos viver unicamente para nós. Nós devemos ser servos uns dos outros. A igreja é o meio pelo qual nós não buscamos os nossos próprios interesses. Nós buscamos o interesse da comunidade, da igreja, uns dos outros. Nos preocupamos uns com os outros. Isso é uma coisa assim interessante. É uma coisa de Deus mesmo. Quando você foca nos outros, você não tem problemas consigo mesmo, sabia? Isso em várias áreas. Eu vou dar um exemplo. Minha mãe, quando era viva, ela entrou numa depressão profunda. Profunda mesmo, muito séria. Que para tirar ela dali, teria que ser muito difícil. Mas nesse ínterim, minha irmã teve bebê. E ela estava agora separada do marido e não tinha quem cuidasse dela e do bebê. Quem era que tinha que cuidar dela e do bebê? Minha mãe. E minha mãe focou em cuidar do meu sobrinho. E ela esqueceu a depressão. E ficou boa da depressão, curada. E eu lembro que mais tarde ela podia agradecer a Deus pela vida do meu sobrinho. Porque foi ele no qual ela agora focou em ajudar, em cuidar. E isso livrou da depressão. É uma das coisas, quando eu estou aconselhando sobre pessoas que têm depressão, de fugir do foco, né? Tirar o foco dos problemas e botar nas soluções. Mas a verdade é que a igreja, então, é o meio pelo qual
nós não buscamos o nosso próprio interesse, mas buscamos o dos outros. E assim nos tornamos também realizados. É uma coisa assim tremenda. Então, Deus tem dado a essa igreja o privilégio de ter um facilitador, que é um templo novo agora, né? Que está começando, ainda muitas coisas vão ser construídas, mas para que seja um meio pelo qual ela possa se reunir e crescer, o meio pelo qual possa ser a agência de propagação do Evangelho para essa comunidade na qual essa igreja se reúne, um meio de aprender mais da palavra e crescer. Então, os resultados de fazermos parte de uma igreja espiritual leva realmente a cada um de nós esse desejo de reunir com a igreja física. Quando nós cremos, nós temos esse desejo. Lembra Atos capítulo 2? O que aconteceu em Atos capítulo 2? O Espírito Santo veio sobre ele, ali surge a igreja. Aí lá no final de Atos capítulo 2, versículo 44, 42 em diante, diz que os que creram na palavra, aí diz, estavam todos juntos, tinham tudo em comum, partiam pão de casa em casa, estavam unidos nas orações, em casa e no templo, e acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Está vendo a importância de estarmos congregando, de sermos uma igreja, de estarmos unidos, um corpo aqui? Isso implica que congregar evidencia a sua salvação. Então, sinceramente, é de duvidar da salvação de alguém que não tem interesse em congregar. Infelizmente, é a realidade. Porque quem está em Cristo Jesus deve sentir esse desejo de congregar. Se está satisfeito em remoto, é porque tem alguma coisa errada. Se você está acomodado no remoto, porque você fica em casa, você não precisa nem trocar de roupa, só comendo, às vezes está falando aqui, você, ou cultuando, você para, vai pegar um pedaço de comida ali, vai andar, ou está errado. Né? Se você está se sentindo bem no remoto, ei, eu acho que você precisa cair de joelhos. Você precisa sentir o desejo de estar reunido no corpo, unido ao corpo. Então é importante realmente também estar congregando por isso. Faz parte, na verdade, da vida de todos aqueles que são discípulos de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo diz lá em Mateus 28, 19, ide fazer discípulos de todas as nações, de todas as etnias, como você pode fazer discípulo se você fica em casa? Não tem como. Não tem como se você não congregar para fazer discípulos, para que esses discípulos possam se reunir juntamente com você. E além do mais, é importante você congregar, porque se você deixa de congregar, na verdade, você vai deixar de obedecer pelo menos uns 90 mandamentos recíprocos. Por exemplo, amar uns aos outros. Como é que você quer ser igreja só na sua casa? Como é que você pode amar uns aos outros da parte do corpo de Cristo? Perdoar uns aos outros. Confessar os nossos pecados uns aos outros. Edificar uns aos outros. Chorar com os que choram. Alegrar-se com os que se alegram. E tantos os outros mandamentos recíprocos. O quão importante é congregar. É se reunir com a igreja. Então, meus queridos, eu acho que, como cristãos, é importante que venhamos avaliar as nossas vidas. Você que está em casa, você que congrega, eu tenho evidenciado a minha salvação através do desejo de participar da igreja.
de ser uma bênção na vida da igreja, de estar em comunhão com a igreja, de estar buscando um crescimento espiritual, de ser um instrumento para propagar essa palavra de Deus, para ser realmente alguém que leva a mensagem da reconciliação. Que Deus possa, ou Deus abençoe você, e que você avalie a sua vida, como está a sua comunhão com Deus em relação com a sua igreja, né? O desejo que você tem de ser participante, não apenas ouvintes da palavra de Deus, mas participantes do corpo de Cristo, ser membro realmente ativo, que faz aquilo que o Senhor ensina em sua palavra. Vamos curvar as nossas cabeças e orar mais uma vez. Nosso Deus, nós estamos aqui mais uma vez orando ao Senhor, e agora para agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem dado a essa igreja a bênção de poder ter um local no qual vai se reunir para poder exercitar a tua palavra, para poder servir de agência na propagação do Evangelho, para poder realmente desfrutar dessa família, que é a família de Deus que o Senhor instituiu aqui na terra. Obrigado, ó Pai, pelas bênçãos já derramadas e pelas muitas bênçãos que ainda o Senhor irá derramar. Em nome de Jesus Cristo, nós te oramos por isso, pelo pastor Roberto, pela sua família e por todos os irmãos. Amém. E muito obrigado, Reginaldo, e a todos que estão aqui. Deus abençoe. Eu, por algum tempo, alguns já sabem, eu tenho relutado com esse negócio de transmissão, né? Depois que diminuiu aí no ano passado para cá, tem uma história de uma outra onda, não sei o que, de onda em onda, e eu disse, eu não quero, eu só vou no último caso. Aí fui vencido, né, também, que eu tenho que respeitar a opinião dos irmãos. Tem alguns que de longe, esses valem, sabe? Alguns de longe, de outras cidades, que acompanham a gente. E em alguns lugares até não tem uma igreja local próxima lá e tudo. Aí eu caí assim para isso, né? Então, nesses casos, assim, alguns que realmente não podem, são doentes, não estão numa situação difícil para sair e tal, distância, etc. Aí é por isso que eu ainda estou aceitando. Senão eu já tinha quebrado esse negócio tudinho, porque não concordo. Né? Precisa se acomodar em casa, porque agora tenho o conforto da minha casa aqui, posso assistir pela internet, sei o quê. Ou então, mesmo que não seja a sua própria igreja local, né? Vai ouvir outros pregadores famosos, mas às vezes as coisas estão gravadas, aquele camarada já está em outro canto, fazendo não sei o quê, em outro canto, você não tem interação absolutamente. Né? Então, assim... Mas tem um lado bom, né? Pessoas podem, né? Tem o lado bom, por isso que eu não quebrei ainda, entendeu? É isso que eu falei, né? Tem um lado positivo. Mas eu quebrei a regra. Eu não quebrei porque eu entendo que tem algumas situações que realmente são importantes, entendeu? Mas você pode participar presencialmente, essa é a forma adequada. Ok? Nós agradecemos. É interessante isso que você está dizendo, aqueles que têm que assistir, justamente queriam não estar presentes. Né? É verdade. Não queriam estar, né? Só queriam estar, exatamente, queriam estar presentes. Estão assistindo de longe, mas queriam estar presentes. Tem alguns casos desses que a gente conhece que são assim. A gente sabe que queria mesmo, mas infelizmente a situação, a circunstância, a conjuntura local não o permite, mas aí a gente respeita, né? Aí, é por isso que a gente ainda mantém. Certo? Vamos cantar uma música para encerrar aqui essa programação, ok? Deus abençoe cada um de vocês. Tem que ser verdadeiro, né? Essa é a verdade, é o que eu sinto. Pode ser que eu
Seja convencido do contrário. Nós vamos ficar em pé para encerrar esse momento. Que nós possamos amar a igreja do Senhor, né? Amar a noiva do Cordeiro. Tem pessoas que não estão amando a noiva, né? E é interessante isso. Hã? Amamos ser noiva, né? Porque toda noiva gosta de ser noiva, né? Mas tem gente que... Eita, vamos botar mais aqui. Vamos amar ser noiva do Cordeiro. É muito bom ser a noiva do Cordeiro. E é muito bom saber que tem irmãos aqui que amam ser noiva do Cordeiro, que estão aqui, né? Deus continue abençoando a cada um. Nós ficamos muito felizes de ver que os irmãos que podem estar, estão aqui, né? Sentimos pelos que não podem. E oramos para que Deus desperte, né? Quebre o coração e diga, eu preciso estar com o povo de Deus. Eu preciso estar pertinho, né? No corpo. O pastor estava falando da lagartixa e eu sempre lembro, eu digo, é muito estranho você ver uma mão solta, né? Eu não quero ser uma mão, um zumbi flutuante, né? Eu quero fazer parte do corpo. E como parte do corpo, eu desejo que muitos venham louvar o Senhor. Muitos venham proclamar, engrandecer o nome dele. E nós sabemos que um dia isso irá acontecer. Muitos virão louvar o Senhor. Enquanto isso, tem uma última refrão, a última estrofe dessa música diz: e a nós só nos cabe tudo dedicar. Oferta suave ao Senhor, dons e talentos vamos consagrar, e vida no teu altar para te louvar. Amém? De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Deus abençoe a todos, abençoe os irmãos que estão em casa, que possam vir amanhã, 6 horas da noite, e continuaremos cultuando e adorando o nosso Deus. Amém?
lanche agora. Vamos colocar uma mesa aqui fora. Aí os irmãos podem se